A Divina Comédia, por Dante Alighieri. Edição bilíngue e tradução em notas de Ítalo Eugênio Mauro. Editora 34. Canal Le Conde. Purgatório. Décimo segundo canto. Dante continua a acompanhar a lenta caminhada de Oderise e Virgílio o incita a deixá-lo para retomar o próprio caminho, mas ele permanece olhando para o chão, no qual estão agora representados exemplos de soberba punida, desde a rebelião de Lúcifer a histórias do mundo pagão e relatos bíblicos. Depois de uma longa caminhada, os poetas encontram um anjo que se apresenta para ajudá-los a subir até a segunda cornija do purgatório, a dos invejosos. Ao se aproximarem dele, Dante sente-se mais leve e Virgílio lhe explica que é porque o anjo apagara, com um toque de suas asas, o primeiro dos 7 P's que o anjo porteiro gravara em sua testa. Como bois sob o jugo, eu ia a par daquela alma que grão fardo castiga, enquanto o mestre o pôde tolerar. Mas, quando disse, deles te desliga e vai, que aqui cada um seu barco apresse, com vela e remos, quanto mais consiga. Me aprumei, como em estado que fizesse, com a pessoa, embora a minha mente, curva e humilhada, ainda permanecesse. Encaminhei-me e já seguia contente os passos do meu mestre, enquanto os dois nossa leveza exibíamos crescente. E ele, ora volve o olhar para baixo, pois fitando que teus pés pisam absorto, o teu caminho animarás depois. Como nas tumbas rasas sobre o morto está gravado o que ele foi outrora, para sua memória facultar conforto, aonde por vez já novamente chora quem o aguilhão sofre de antiga dor, que só as almas gentis inflige a espora, assim todo aqui eu vi, mas com melhor feitura quanto à arte, afigurado o chão que corre do monte ao redor. Vi aquele que mais nobre foi criado que qualquer outro da celeste altura, precipitando como um raio a um lado. Via Briarel, trespassado pela dura seta do céu, jazendo na outra parte, pesado a terra em sua mortal friura. Vi o Timbreu, via ainda armados Marte e Palas junto de seu pai, olhando dos membros dos gigantes o descarte. Vi Nemrod junto ao feito seu nefando, quase confuso, olhando para as gentes que em Sanaar coadjuvaram seu desmando. Ó Níobe, como com os olhos plangentes te via reproduzida sobre a estrada, com 7 filhos teus jazentes. Ó Saul, morto sobre a tua espada, tua imagem vi em Gilboé, que iria não mais chuva sentir, nem orvalhada. Ó louca Aracne,
Assim também te via, já meia aranha, entre os farrapos, mesta de teu labor, que para o teu mal seria. Ó Roboão, já não mais é funesta a tua figura aqui, apavorada, no carro em fuga, que ninguém contesta. Mostrava ainda o duro chão da estrada, como Almeon, a própria mãe, fez caro da infausta joia aparecer ornada. Mostrava os filhos trucidando o ignaro Senaqueribe, só no templo vazio, lá o abandonando após seu fim amaro. Mostrava a ruína e o morticínio ímpio que fez Tamires quando disse a Ciro: sangue ansiaste, e eu de sangue te sacio. Mostrava o desbarato do retiro dos assírios na morte de Holoferne e os despojos do seu suplício Diro. Vi Troia em cinzas até o Imocerne. Ó Ilion, como abjeto e revel gravado ali teu gênio se discerne. Qual mestre de estilete ou de pincel recriaria figuras e motivos que lá de todos obteriam lauruel? Mortos, os mortos pareciam, e os vivos, vivos. Melhor não viu quem verdadeiros os viu que eu, que só os vi figurativos. Agora ide, soberbos e altaneiros, filhos de Eva, e não baixeis a fronte, para não verdes os vossos maus carreiros. Tínhamos já mais volteado o monte e gasto mais, sem tê-lo percebido, do caminho do sol para o horizonte, quando que à minha frente precavido andava, começou: levanta a testa, não é mais hora de ires distraído. Vê o anjo de Deus que lá se apresta a chegar para nós e vê que torna do serviço do dia a ancila cista. De reverência os modos teus adorna, para que dê ao nosso fim sua proteção, e pensa que este dia não mais retorna. Reconheci sua usual exortação contra a perda de tempo, assim que aquela não podia ser-me obscura na ocasião. Chegava a nós a criatura bela, branco vestida, e no semblante, qual trêmula, surge a matutina estrela. Abriu os braços e asas por igual e disse: vinde, ora aos degraus chegais, que a ascensão vossa tornará trivial. Poucos a este convite, ora vem mais. Ó raça humana, para se alçar criada, por que razão a pouco vento cais? Levou-nos aonde a rocha era sulcada, aí roçou-me com as asas à fronte e após, segura prometeu-me a andada. Como à direita, para subir ao monte, lá onde a igreja está, que a bem regida cidade à vista sobre o Rubaconte, é completada a íngreme subida, com a escadaria nos tempos outros feita, em que eram certos caderno e medida. Aqui uma senda escalada ajeita, da escarpa que hirta do outro giro desce, ainda que estorve, quando mais estreita. Encetando a jornada a nossa messe, Beati pauperis spiritu, vozes num canto ouvi que a palavra emudece. Quão diversas estas das atrozes passagens infernais, que aqui com cantos chega-se e lá com lamentos ferozes. Ia já subindo pelos degraus santos,
e a subida mais leve parecia que qualquer meu andar por planos tantos, donde eu, mestre, qual peso me teria sido levado por estar ligeiro, assim, que o andar fadiga desafia? E ele, quando em tua testa o derradeiro pê dos que restam, já quase sumidos, for apagado como o primeiro, terás por boa vontade os pés movidos, tão que não só não sentirão fadiga, mas gostarão de serem impelidos. Fiz então como alguém que absorto siga com algo na cabeça sem o saber, mas quando acenos dos outros o intriga, logo com a mão dispõe-se a conhecer. Procura e acha, e a situação aclara, que a vista só não pode resolver. Levei a mão direita à testa para constatar que só 6 ela sentiu das letras que aquele anjo me gravara. O que, observando, o mestre me sorriu. 13º canto. Estamos na segunda cornija do purgatório, a dos invejosos, que dá a impressão de ser quase desabitada. Virgílio pede, numa oração ao sol, a indicação do caminho a seguir. Passam vozes altas lançando apelos em favor do amor ao próximo. Encontram eles, afinal, os penitentes, sentados contra a encosta e sustendo-se uns aos outros, como os mendigos cegos que, nos festejos religiosos, esperam a esmola sem pedi-la, contando apenas com o efeito da exibição de sua miséria. Aproximando-se deles, Dante verifica que tem as pálpebras costuradas com arame e hesita em lhes falar sem ser visto. Encorajado por Vigílio, pergunta-lhes então por algum latino. Responde o espírito de Sápia, que confessa ter sido invejosa e desejosa da desgraça alheia, tendo se arrependido só na última hora. Ao saber que Dante é vivo e deve a sua viagem à graça divina, deduz que lhe quer bem Deus e, portanto, acolherá as preces que ele lhe fizer em favor da abreviação de sua pena no purgatório. Chegávamos da escada já ao final, onde a segunda vez é recortado o monte que, ao subi-lo, extingue o mal. Aí também o monte é contornado de uma cornija igual à precedente, sendo, porém, seu arco mais fechado. Não alma lá, não lavor aparente na pista lisa, nem na nua encosta da cor bruta da rocha unicamente. Se esperarmos de alguém uma proposta, dizia o poeta, temo em meu pensar que muito atraso advirá dessa aposta. Depois, ao sol firme envolvendo o olhar, do seu lado direito ele fez centro e, em torno dele, o esquerdo fez girar. Ó lume em quem a minha fé concentro pelo caminho no qual me conduzes, dizia, me guia para o certo daqui dentro. Tu um mundo aqueces e sobre ele luzes. Se outra razão contrária não houver, sejam-me sempre minha guia tuas luzes. Quanto é uma milha no nosso dizer, em pouco tempo, a passos decididos, pronto vencemos por certo querer. E eis voando para nós agora ouvidos, mas não vistos, espíritos lançando para a mesa do amor convites fidos. A voz primeira que passou voando, vinum non habent, falou alto, sem parar, e adiante foi reiterando. E antes que essa voz passando além se apagasse, uma outra, eu sou Orestes, passou gritando, e não parou também. Oh Pai, que avisos, perguntei, são estes? Logo com a minha uma outra voz mais basta, aquele amai de quem mal recebestes.
E o meu bom mestre, este giro vergasta o pecado da inveja, donde é posto senso de amor às tiras da vergasta. O freio deve ser ao som oposto. Tu também o ouvirás, no meu pensar, antes que chegues do perdão ao posto. Mas fixa ao alto agudamente o olhar, e então verás, da encosta à nossa frente, ao longo do sopé, gente a sentar. Vi então, olhando mais atentamente, que as sombras lá sentadas vestiam mantos da mesma cor do rochedo envolvente, e adiante chegando ouvi entre tantos os seus rogos: Maria, ora por nós. E mais: Pedro, Miguel, todos os santos. Não creio que haja em nosso mundo atroz homem algum que não seria pungido de compaixão pelo que ouvi após, porque, ao me aproximar, quando exibido o seu penar tive, em mudos recados, foi-me dos olhos grão pesar premido. Por vis cilícios, os via magoados, cada um no outro a procurar sustento, e todos pela encosta sustentados. Assim levam os cegos seu tormento, frente às igrejas e, em súplica muda, um no ombro do outro apoia o mento, para que das gentes a piedade acuda, mas preste não pela palavra cega, mas pelo aspecto que por si os ajuda. E como para o cego o sol não chega, assim aos pecadores de que eu falo o céu seu resplendor também lhes nega, que as pálpebras lhes cose para ocultá-lo co arame, qual co gavião bravio se usa fazer para quieto conservá-lo. Temendo cometer um desafio, por vê-los e falar-lhes sem ser visto, voltei-me ao conselheiro correntio. E ele, que o meu embaraço havia previsto, voltou-se e disse sem ser perguntado: Fala, e sê breve, que serás benquisto. Virgílio andava pelo externo lado da trilha, donde pode-se tombar, por de encosto nenhum ser abrigado. E do outro lado estavam a assentar as sombras tristes. Da horrível costura, presa, sua dor pingava devagar. Voltei-me a eles e... Ó, gente segura, comecei, de alcançar o alto lume, que é de vosso desejo a só procura, que logo a graça as escumas consume da vossa consciência, para que, claro, possa nela correr da mente o flume. Dizei-me, caso vos for grato e caro, se há entre vós um espírito latino, bom lhe seria não ser de mim ignaro. Ó, irmão, aqui qualquer é citadino de uma cidade só, mas hei entendido que na Itália vivera peregrino. Foi o que ouvi alguém ter respondido bastante à frente de onde me encontrava, de onde avancei por me fazer ouvido. Entre eles, esperar um demonstrava por mim. Como? Se alguém me perguntar, como um cego, ele o queixo levantava. Espírito que afundas por te alçar, se foste tu quem me falou, disse eu, faz-te sabido por nome ou lugar. Fui de Siena e com estes, respondeu, aqui depuro a minha vida ímpia, rogando àquele pelo favor seu. Sábia não fui, ainda que sápia nomeada. Saber de outrem os danos, mais que a minha ventura me sorria.
Para que não creias que eu te pregue enganos, ouve o exemplo da minha insanidade, quando descia já o arco dos meus anos. Estava em guerra então minha cidade, perto de Cole, com seus disputantes, e eu rogava a Deus por sua vontade. Derrotados, em fuga, as infamantes caçadas vendo-os submetidos, loucamente alegrei-me como nunca antes. Tanto que levantei a cara louca a Deus e gritei: ora já não te temo! Qual fez o melro por bonança pouca. Paz, enfim, desejei com Deus, no extremo de minha vida, e ainda não teria sido encurtada, pelo que aqui gemo, minha dívida, sem a ajuda pia, que deu nas preces suas me recordando, pier petinaio, para minha alforria. Mas tu quem és, que andas indagando com os olhos soltos nosso triste estado, como suponho, e falas respirando? Voltarei, respondi, com olhar vedado, mas por pouco, que rara foi a vileza de, com inveja, tê-lo a alguém voltado. Maior é o medo que a mente me apresa da pena que aqui embaixo cumpre a gente, tanto que aquele fardo já me pesa. E ela a mim? Quem então estranhamente te trouxe aqui? Se ainda voltar tu crês? E eu? Foi este que aqui está silente. E vivo estou, e portanto a tua vez, ó alma eleita, ora é de me pedir que eu mova lá por ti os mortais meus pés. Oh, quão extraordinário isto é de ouvir! Tornou-me. Isto é sinal que Deus te quer, pois tua prece é a que pode me servir. Rogo-te mais, por teu maior querer, se pisares a terra de Toscana, de junto aos meus a minha fama erguer. Tu os acharás entre essa gente insana, que em Talamone perderão, como antes, perderam a esperança em busca a Diana, e ainda mais perderão os almirantes. Décimo quarto canto. Ouvindo a conversa de Sápia com Dante, a alma de Guido del Duca pergunta-lhe quem ele é. Respondendo, Dante só descreve a posição geográfica de Florença, sem nomeá-la, o que desperta a curiosidade de outra alma presente, a de Ranieri da Calboli. Em resposta, Guido atribui a reticência de Dante a sua vergonha pelo descalabre dos costumes das mulheres florentinas e faz a Dante um longo relato dos grandes personagens de outrora. Retomando seu caminho, os poetas ouvem passar vozes pelo ar, como de trovões, que citam exemplos de inveja castigada. Esse quem é, que o monte a percorrer anda, sem ser por morte ainda liberto, e os olhos abre e fecha a seu prazer? Quem é eu não sei, mas só não está por certo. Para que nos fale com brandura e gosto, tu lhe pergunta que lhe estás mais perto. Dois espíritos, um contra o outro posto, assim me comentavam com surpresa, e, para mim, depois alçando o rosto, um deles disse: ó alma que andas presa em teu corpo e caminhas para o céu, nos conforta e nos diz, por gentileza, de onde vens e quem és, que nos proveu tamanha maravilha, tanta graça que te acode
qual nunca aconteceu. E eu, por metade da Toscana passa um rio que de Falterona escoa e em seu curso 100 milhas ultrapassa. De junto dele eu trago esta pessoa. Dizer quem sou seria falar em vão, que ainda muito o meu nome não ressoa. Se bem entendo a tua exposição, falas do Arno. Então me respondeu logo o autor da primeira indagação. E o outro a ele: mas por que escondeu esta pessoa daquele rio o nome, como de portador de Viu-Label? E ele, como quem preste um caso tome, a si tornou: não sei, mas certo é o anseio meu que pereça desse vale o nome, que desde o início, onde o monte é tão cheio, do qual pelouro no fim se desprende, que poucos possam superá-lo, eu creio. Até onde para restaurar se rende o que o céu sempre enxuga da marinha, que pro fluxo dos rios após descende, a virtude é enjeitada qual daninha serpe por todos, ou por desventura da terra, ou por mal querer que os descaminha. Donde tem tão mudada a sua natura, do triste vale a povoação abjeta, como se Circe a tivesse em sua cura. Entre porcos, mais dignos de boleta que de alimento para consumo humano, seu primo curso o pobre rio inseta. Cães encontra depois, descendo ao plano, que rosnam mais do que a sua força possa, e enfim lhes torce a cara e segue o fano. Sempre descendo à medida que engrossa, lobos tornarem-se esses cães com prova, essa maldita e desditosa fossa. Chegando após até mais funda cova, ela encontra raposas tão astutas que vencem de armadilhas toda a prova. Não calarei por evitar escutas, e àquele bom será se isto lembrar, que me predizem fontes absolutas. Vejo o teu neto caçador tornar-se desses lobos na margem altiva do fero rio e os aterrorizar, vendo deles a carne ainda viva. Depois abate-os como velho gado, muitos da vida e a si da honra priva. Da triste selva sai ensanguentado e a deixa tal que até dentro em 1000 anos não voltará ao seu primeiro estado. Como ao anúncio de penosos danos àquele que o escutar turba-se o rosto, donde que venham agressões ou enganos, assim o outro que estava a ouvi-lo posto, via entristecer e conturbar-se todo, ao discurso entender a si proposto. Pelas palavras de um e de outro o modo, curioso de seus nomes conhecer, os inquiri, rogando com denodo. Estás querendo, ora, me convencer? O que falar então recomeçou. Ah, o que negaste a mim, te oferecer. Mas, pois quem te reluza, Deus optou tanto a sua graça, não serei esquivo. Guido del Duca, então saibas que eu sou. Foi na inveja tão árdego e impulsivo que em minha cara, ao ver do outro a boa sorte, verias da inveja o livor ostensivo. Minha semente essa palha me sorte. Oh, gente, por que teus desejos pôr onde exclusão pretendes de consorte? Este Ranieri, é este a glória e o honor da família dos Calboli. Ninguém tornou-se herdeiro mais do seu valor. Não só sua estirpe falta está do bem, do pó ao monte e da marinha ao reno, mas do essencial ao vero e ao bom também. Que entre esses marcos todo o espaço é pleno de serpes venenosas que muito tarde se extinguiriam
só por cultivo ameno. Onde o bom Lísio e Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido de Carpigna? Ah, que Romanha mais não se abastarde! Quando em Bolonha um outro Fabro aninha? Quando em Faenza um Bernardim de Fosco, gentil rebento da simples graminha? Não te surpreendas com meu pranto, ó tosco, ao recordar Guido da Prata, quando ele e Dazugolin viviam conosco. Federico Tignoso com seu bando e os Anastagi e a casa atravessara, a uma e outra gente sucessão faltando. Damas e paladins, afãs ou rara folga inspirando amor e cortesia, quando a gente ainda má não se tornara. Bretinoro, fugir te valeria também, pois foi-se a tua família vera e mais gente a escapar da felonia. Bem faz bagna cavalo que não gera, e mal faz castrocaro e pior conil que a criar condistais se destempera. Bem farão os pagani, que o demônio deles se irá, mas não por isso puro conservarão seu velho patrimônio. Oh, Golim de Fantolim, seguro é o teu nome, a faltar quem mais o ostente que possa, ao mal fazer, torná-lo obscuro. Ora vai, tosco, e o gosto me consente mais de chorar agora que falar. Tanto o discurso me oprimiu a mente. Percebíamos que nos sentiam andar as caras almas e que, assim calando, faziam-nos no caminho confiar. Sós tendo então ficado, nos adiantando, como um brusco corisco, que o ar fenda, passou uma vez por nós no alto falando: matar-me-á qualquer que hora me prenda. E fugiu qual trovão já esvaecido, ao ocorrer que a sua nuvem se renda. Então que essa voz sumiu do nosso ouvido, veio passar outro agudo fracasso a modo de ribombo repetido. Aglauro eu sou, que me tornei molaço. E eu, para me aconchegar ao meu poeta, movi à direita e não à frente o passo. Já toda a voz, tendo restado quieta, disse-me: foi aquele o freio antigo que ao homem deveria fixar sua meta. Mas vós becais a isca, e o inimigo agarra-vos com o anzol que vos atira, pouco valendo então freio ou castigo. O céu vos chama e a vossa volta gira, mostrando-vos a sua beleza eterna, e o vosso olhar somente a terra mira, pois vos castiga quem tudo governa. 15º canto. Aproxima-se o fim do dia, e Dante vê aparecer uma luz intensa. É o anjo que lhes indica a subida para a terceira cornija, a dos iracundos, mais suave que a anterior. No caminho, Virgílio diz a Dante que, ao contrário dos bens terrenos, os bens celestes não diminuem ao serem repartidos entre mais indivíduos. Agora, os exemplos de mansuetude, a virtude oposta ao pecado da iracúndia, são apresentados como cenas reais acontecendo. Na primeira, vem a Virgem reencontrando no templo o menino Jesus, que sumira de sua vista, e falando-lhe com doçura. Depois, Pisístrato repudiando a ira de sua mulher contra o homem que seduzira sua filha.
em seguida, a cena de Santo Estevão sendo apedrejado e pedindo perdão a Deus por seus agressores. Prosseguindo, os poetas encontram densa fumaça. Quanto até se esgotar a hora terceira, desde a alva cumpre o seu rodar a esfera, qual de incessante infantil brincadeira, tanto o curso do sol tinha de espera para até ao poente completar seu prazo. Lá o entardecer e aqui meia-noite era. Seus raios nos feriam de frente e raso, pois tanto contornáramos o monte que direito seguíamos para o ocaso, quando senti que me pesava a fronte pelo clarão maior que o precedente e o assombro ante a incerteza de sua fonte, donde as mãos levantei rapidamente para sobre as celhas, qual viseira, até lhe o efeito limitar tão afligente. Como quando da água ou de um espelho o raio salta para a oposta parte, para lá subindo de modo parelho, ao que desce, e como este se desparte do fio do prumo na mesma medida como nos mostram experiência e arte, tal pareceu-me de luz refletida posta à minha frente o estorvo padecer, do qual eu tive a vista então fugida. Que é isso, pai, do qual tanto sequer barrar não posso que seja bastante, disse eu, e sinto para nós se mover. Que ele ainda te ofusque, não te espante, tornou-me, o anjo do céu que se apressura a convidar para que suba-se avante. Logo o efeito para ti de tal figura molesto não será, mas prazeroso, quanto a sentir já te dispôs natura. Ao alcançarmos o anjo venturoso frente a uma escadaria menos penosa que as outras, aqui entrai, disse, amistoso. Acompanhou-nos a harmonia ditosa Beati Misericordes e o conceito, depois expresso, tu que vences, goza. Subindo sós, meu mestre e eu, o jeito imaginei de juntos caminhando, de sua palavra adquirir bom proveito. E a ele então voltei-me perguntando, que entendia de romanha alma iminente, exclusão e consorte mencionando? E o mestre, de sua culpa o dano sente, aquele, e a quem no mesmo caso esteja, ele adverte, que após não se lamente, porque de um bem comum que alguém deseja, repartido, de um tanto ora o Senhor já tem, e dos restantes teme a inveja. Mas se fosse elevado só para o amor da esfera superior nosso querer, não teríamos no peito tal temor. Lá, por quantos mais nosso se disser, mais cada um vai possuir de bem, por caridade a mais no claustro arder. Satisfação nenhuma me provém, tornei, de mudo não me ter mantido, pois recolho minhas dúvidas também. Como admitir que um bem, distribuído entre mais donos, torne os ricos mais que se fosse por poucos possuído? E ele, é porque nas coisas terrenais, ora tão só a tua mente se atém, que colhe trevas das luzes reais. Aquele imenso e inefável bem que está lá, assim corre ao amor, como a lúcido corpo raio vem. Tanto se entrega quanto acha calor. Quanto mais caridade assim se estende, sobre ela cresce o eterno valor. Quanto mais gente lá em cima se entende, mais há para bem amar, e ama-se mais. Tais como espelhos, que um do outro esplende. Se isso não te convence, ora que vais encontrar Beatriz, ela a contento te aplacará esta dúvida e outras mais. Volta, ora, para o restante, o teu intento, dos 7 pés, até que hajam sumido, que só se apagam com arrependimento.
quando ia dizendo: já estou convencido, já chegado me via outro cordão que a olhar atento me deixou entretido. Sentia por uma estática visão, ora subitamente ser levado ao ver num templo, em meio à multidão, uma mulher no altar, com o cuidado meigo de mãe, dizendo: filho meu, por que conosco assim te has comportado? Não viste aflitos o teu pai e eu, à tua procura? E como então calou, minha visão já desapareceu. E outra mulher com as faces se mostrou banhadas da água que da iniquidade o despeito destila, que aguentou, dizendo: se és tu o dono da cidade, que nomear pôs os deuses disputando, e onde reluz tanta genialidade, pune, ó Pisístrato, o braço nefando, que a nossa filha ousou ter abraçado. E o chefe apareceu benigno e brando, respondendo com jeito moderado: que faremos com quem nos desacata, se quem nos ama é por nós condenado? Vi gente acesa após de ira insensata, um jovem lapidar. No furor seu, um ao outro incitava: mata, mata! Eu via até que a morte o abateu. Fazer, mesmo curvado para o chão, de seus olhos janelas para o céu, rogando para o Senhor em sua aflição perdão aos seus verdugos desumanos, com o semblante que pede compaixão. E após volver minha alma aos dons humanos, que fora dela são os verdadeiros, reconheci meus não falsos enganos. Meu guia que viu meus estirões primeiros, que faz quem do sonhar se desvencilha. Que tens, disse, que não sustens inteiros teus membros, mas andaste mais de milha com os olhos baços e pernas vacilantes, como de quem embriaguez ou sono pilha. Ó Pai, tornei-lhe, as visões que pouco antes tive vou te contar, se a ouvir-me aquieces, quando fiquei com as pernas hesitantes. E ele: se tu sem máscaras tivesses sobre o rosto, não me estaria vedada a menor reflexão que me escondesses. O que tu viste foi porque te agrada abrir o coração à água da paz que de sua eterna fonte é despejada. Não te indaguei que tens, como alguém faz, que olha só para o olhar e mais não vê, quando desfalecido o corpo jaz. Mas perguntei por te dar força ao pé, como ao mandrião se incita a voltar lento para a ocasião que um novo dia lhe dê. Já andando para o poente, sempre atento, para além do que podia o olho estender-se, contra do acaso o fulgor virulento. E eis pouco a pouco um grão fumo abater-se por sobre nós, tão como a noite escuro. Dele, sem modo a ver-se de defender-se, ficamos sem visão e sem ar puro. 16º canto. Os poetas seguem caminho envoltos na densa fumaça e ouvem os espíritos dos iracundos invocarem o Cordeiro de Deus. Um deles se aproxima de Dante, maravilhado por vê-lo fender a fumaça ao se movimentar. Dante lhe confirma que está ainda de posse do seu corpo e pergunta se estão no caminho certo. Indaga-lhe depois sobre quem ele foi em vida. Ele é um lombardo de nome Marco, que diz ter conhecido a vida e agido sempre retamente, embora em seu tempo os costumes já tivessem se corrompido. De quem é a responsabilidade? Dos próprios homens que não sabem usar o seu livre-arbítrio, com a cumplicidade da Igreja, que descuida do seu poder religioso para conquistar o poder político. Encontrando uma luminosidade que indica a presença do anjo da terceira cornija, Marco se despede.
Treva de inferno, ou de noite deserta, de toda estrela, sob um pobre céu, das mais pesadas nuvens encoberta, nunca me fez para o olhar tão grosso véu, nem pro tato tão áspero tecido, como o fumo que lá nos envolveu. Até de abrir os olhos impedido, o bom mestre, acorrendo ao meu resgate, veio me oferecer seu ombro fido. E como o cego que atende ao rebate do guia para não perder se eu tropeçar em algo que o moleste ou até o mate, eu seguia pelo amargo e sórdido ar, ouvindo o meu senhor que repetia: cuida bem para de mim não te afastar. E ouvi um coro de vozes que entendia rogar por paz e por misericórdia ao Cordeiro de Deus que a culpa expia. Sempre Agnus Dei a entrada monocórdia, e tinha toda a voz um modo só, entre elas demonstrando sua concórdia. Mestre, é de espíritos mesmo essa mó que ouço? Indaguei, e ele: tu bem compreendes, da iracúndia eles vão soltando o nó. E tu, quem és que o nosso fumo fendes? E de nós falas quais de um diferente tempo do que em calendas ainda entendes? Foi o que ouvi, e o mestre então prudente responde, e dize que saber pleteias se este é o caminho que subir consente. Ó alma, disse eu, que aqui te galanteias para voltar bela para quem te fez, segue-me e eu te direi tudo o que anseias. Irei com possa por minha vez, tornou, e se o olhar o fumo nos empata, nos terá juntos o ouvido em sua vez. E eu, com este enfaixe que a morte desata, esta montanha subindo vou eu, chegando da infernal jornada ingrata. E se Deus em sua graça me acolheu, até admitir que eu suba para sua corte, de outro modo do que antes prescreveu, não me escondas quem foste antes da morte, e se eu certo para o passo estou orientado, e que a guia das palavras tuas nos aporte. Lombardo fui, e Marco fui chamado. Conheci o mundo e amei o ânimo reto, para o qual ninguém mais tem o arco voltado. Para subires, teu rumo está correto. Respondeu ele, e rogo-te rezar por mim, chegando ao fim do teu trajeto. E eu, por minha fé, vou me empenhar no que pedes, mas ouve, eu me arrebento buscando de uma dúvida escapar, que ora é dobrada pelo entendimento das tuas palavras que me tornam certo aqui e alhures do meu argumento. O mundo todo está mesmo deserto de virtude qualquer, como disseste, e de malícia grávido e coberto. Mas rogo que o motivo alguém me preste, para que o veja e o mostre aos outros nu, do que ora o céu e ora o mundo se investe. Fundo suspiro lhe acabou num de pesar. Depois disse: ó irmão vivente, o mundo é cego, e dele é que vens tu. Vós toda a causa atribuís somente aos astros, como se tudo movido fosse por eles necessariamente. Estaria, se assim fosse, em vós destruído o livre-arbítrio, e justo não seria o justo ser premiado e o mal punido. O céu nossas tendências inicia, mas não todas, pois nos é dada a luz que o bem do mal distinguir propicia, e que ao nosso querer livre da jus a batalha com o céu que, em luta dura, se bem se nutre, a vitória conduz. A maior força e a melhor natura, livres, sujeitos sois. Só aquela cria vossa mente, da qual o céu não cura.
Logo, se o mundo agora se desvia, busque-se a causa em vós, que em vós se aninha. Para tal, agora te serei o guia. Surge da mão daquele que a acarinha, ainda antes de criá-la, a alma ilibada, que tal como inocente menininha, que, como chora, ri, não sabe nada, mas, movida por seu ledo fator, volta com gosto para o que lhe agrada, de pouco bem, logo sente o sabor, e aí se engana, e a sua procura corre, se freio ou guia não dobra o seu amor, pela lei necessária que a socorre. E é necessário um rei que possa ver, ao menos, da veracidade, a torre. As leis aí estão, mas quem as vai reger? Ninguém. Cascos fendidos, seu pastor não tem, embora possa remoer. A gente, então, que só vê o seu senhor cuidar dos bens que ela também deseja, deles também se passe sem pudor. Bem vês que o mau exemplo, esse é que enseja todo intento do povo inverecundo, não que corrupta a sua natura seja. Roma, que seu império fez jucundo, tinha 2 sóis, que uma e outra estrada mostravam, a de Deus e a do mundo. O outro apagou, juntou-se a espada ao báculo, e por certo não adianta a nenhuma outra força acrescentada, porque agora uma a outra não espanta. Se não me crês, considera essa espiga, que pelo fruto se conhece a planta. Na terra que os rios Pó e Adige abriga, virtude e cortesia era encontrada, antes que Frederico houvesse briga. Pode sem custo ser atravessada, agora por alguém que se intimida pelo encontro eventual de gente honrada. 3 velhos só lá guardam a esquecida antiga norma, lamentando o tardo apelo à sua almejada melhor vida. Conrado da Palazzo e o bom Gerardo e Guido da Castel, que se nomeia pelos franceses o simples lombardo. Pois a Igreja de Roma que planeia ter em si 2 poderes confundidos, cai na lama e conspurca a si e a sua preia. Teus argumentos, tornei, são cabidos. E ora entendo também por que da herança foram os filhos de Levi excluídos. Mas qual Gerardo esse é que a antiga usança ainda dizes guardar da extinta gente na exprobação da atual intemperança? Que a tua fala me engane ou que me tente, creio eu, tornou. Toscana reconheço, mas de Gerardo não pareces ciente. Por outro sobrenome eu não conheço, salvo que o tome da sua filha Gaia. Deus esteja convosco, e me despeço. Vê o novo albor que pelo fumo raia, já branquejar, pois eu devo partir, antes que em mim o olhar do anjo caia. Logo voltou-se e mais não quis me ouvir. 17º canto. Tendo-se dissipado a fumaça, os poetas retomam o caminho, e Dante tem visões representando exemplos de ira punida. Na primeira ele vê Procne, que por sua ira foi transformada em rouxinol. Vê depois Amã, crucificado por ordem de Assuero, seguido por Lavínia, que chora o suicídio da mãe. E aparece o anjo que lhe indica a subida para o 4º círculo, o dos preguiçosos. Lá chegados, já é noite, o que os impede de seguir. Virgílio aproveita a oportunidade para discorrer sobre o amor, que pode ser semente de toda virtude ou de muitos erros, conforme o objeto em quem é aplicado, e o modo mesquinho ou excessivo. É o amor aplicado de modo mesquinho
que causa os pecados expiados nos 3 primeiros círculos. Neste em que estão, o quarto, que é dos preguiçosos, estão os que fraquejaram na aplicação dos seus sentimentos. E o amor excessivo, que esteve na origem dos erros dos avaros e pródigos, dos gulosos e dos luxuriosos dos 3 círculos seguintes, ele deixa ao entendimento de Dante. Leitor, se envolto em alpestre cimeira, foste por névoa que a visão impeça, qual membrana dos olhos da toupeira, recorda como, quando a fria e espessa nuvem começa a se esgarçar, a esfera do sol já frouxamente a atravessa, e poderá formar a imagem vera da aparição que eu tive renovada do sol, que para o ocaso ora pendera. Assim, acompanhando a fiel andada do meu mestre, saí das auras pretas para os raios que morriam já na baixada. Imaginação, que até nos vetas de nós mesmos e da desarmonia podes nos aportar de 1000 trombetas, quem te move se o senso não te guia? Move-te um lume que no céu se forma, por si ou por querer que a terra o envia. Aquela que mudada teve a forma, nada ave que a cantar mais se deleita, em minha fantasia tomava forma. E aí ficou minha mente tão estreita em si, que coisa alguma que de fora viesse, seria mais por ela aceita. Rompeu-me na imaginação agora um homem que, crucificado e fero, mostrava estar para morrer na hora. À volta dele estava o grande Assuero, Éster, sua esposa, e o justo Mardoqueu, que na falinação foi tão severo. Quando então essa imagem se rompeu, por si mesma, tal qual bolha estalada, quando a água lhe faltou donde acendeu, me apareceu, toda em pranto banhada, rainha, clamando, uma menina, por que de raiva quiseste ser nada? Para não perder Lavínia, em tua mofina loucura, me perdeste, e é meu penar, mãe, não por de outrem, mas por tua ruína. Como um sono é rompido ao golpear nova luz, de repente, olhos fechados, que ainda estremece antes de declinar, foram meus devaneios derrubados, logo que um lume o rosto me açoitou, muito maior que os sempre vivenciados. Voltei-me para indagar, quando soou uma voz que dizia: aqui é a subida. O que de outra atenção me desviou, e fez minha vontade decidida a origem dessa voz procurar, que, até encontrar sua busca, não a ouvida. Mas como o sol que oprime o nosso olhar, e por excesso sua figura vela, assim vi aqui o poder meu falhar. Este é um anjo do céu que nos revela da subida o caminho, e o apelo escusa, e com seu lume a si próprio cancela. Conosco age como homem consigo usa, pois quem o rogo, aguardando o amparo ardia, maldosamente dispõe-se a recusa. Ora, a tanto convite, a nossa via vamos, antes que o escuro sorrateiro nos obrigue a aguardar um novo dia. Assim falou meu sábio companheiro. Volvemos para a escada, mas assim que pus o pé sobre o degrau primeiro, senti um adejo de asa sobre mim. E beati pacifici, dizer, os que estão salvos da ira ruim. Altos já sobre nós víamos bater últimos raios da noite os sinais, e estrelas começavam a esplender. Meu vigor, por que razão te esvais? Dizia comigo ao sentir que para a lida as minhas pernas já não podiam mais.
E paramos no topo da subida como, após a procela que eludisse, nau à beira da costa já atingida. Ainda esperei um pouco para que ouvisse alguma coisa no novo cordão. Depois voltei-me ao mestre meu e disse: Mengo pai, dize, qual é a expiação do pecador daqui? De que é culposo, hã? Se os pés param, não pare a tua oração. O amor ao bem, disse ele, defeituoso de seu dever, aqui se revigora. Aqui se move o remo preguiçoso. Mas, para melhor entenderes agora, volve tua mente a mim e te assegura algum bom fruto da nossa demora. Nem criador jamais, nem criatura, meu filho, começou, foi sem amor natural, ou o que o ânimo procura. O natural nunca erra, enquanto por mau objeto aquele outro pode errar, ou por excesso, ou falta de vigor. Enquanto ao primo bem for-se voltar, e aos secundários com mente segura, não haverá motivo de pecar. Mas quando ao mal se volve, ou com mais cura, ou menos do que deve, ao bem amigo, contra o feitor emprega sua feitura. Podes considerar, pelo que eu digo, o amor semente de toda virtude e de todo ato que clame castigo. Ora, por nunca poder da saúde do objeto seu, o amor torcer o rosto, o ódio a si próprio qualquer um ilude, e se existir não pode ser suposto, cindido do primeiro um outro ser, não pode ódio por este ser-lhe oposto. Resta ao próximo vosso o mal-querer, sem vosso barro a prosperar daninho, que em 3 modos divide, em meu entender. Há quem do declinar do seu vizinho seu ganho espera, e só por isso almeja ver o seu Fausto se tornar mesquinho. Há quem poder e fama que o bafeja teme perder caso o outro progrida, pelo que só o contrário lhe deseja. E enfim há quem, por injúria sofrida, torna-se de vingança desejoso. Com o mal do outro, então, seu mal revida. Daqui para baixo esse querer maldoso viste espiar. Ora tu, o outro entende, que busca o bem, mas de modo faltoso. Cada um confusamente um bem compreende, que contente o seu ânimo e o deseja. Logo, para alcançá-lo ele contende. Se lento amor vos leva, que fraqueja ao chegar-lhe, este giro vos condiz, que após justa expiação a vós o enseja. Outro bem há que ninguém faz feliz. Não é da essência boa, que proporciona de todo bem o fruto e a raiz. O amor que a este em excesso se abandona, daqui para cima espia-se em 3 cordões. Mas como tripartido se intenciona, calo, para que lhe encontres tu as razões. 18º canto. Dante não está convencido de como o amor possa ser origem de todo correto agir e de seu oposto, como lhe foi explicado por Virgílio no canto anterior. E este completa agora o seu arrazoado, lembrando-lhe que ao homem foi dado o livre-arbítrio, pelo qual ele é capaz de distinguir o bem do mal em seus impulsos amorosos e é responsável pela escolha que fizer em cada caso. Passa então correndo uma turma de preguiçosos gritando exemplos de solicitude. Maria se apressando à montanha para acudir Isabel no parto. César correndo de uma para outra frente de batalha. Depois 2 exemplos de preguiça punida, os hebreus no deserto e os troianos que se atrasaram na fuga de Enéas para a Itália. Agora Dante adormecido transmuda as visões em sonhos.
Após concluído seu arrazoado, o excelso mestre atento ora espiava em meu semblante algum sinal de agrado. E eu, a quem nova sede ainda instigava, mudo por fora, mas por dentro, o meu muito indagar, dizia, talvez o agrava. Mas esse pai veraz, que percebeu o tímido querer que a fala esquiva, a incitação para falar me deu, donde eu, mestre, minha visão se aviva tanto a tua luz, que todo entendo o exposto em tua argumentação explicativa. Peço-te, pois, Pai caro, para meu gosto, que me expliques o amor, ao qual confias todo o correto agir e o seu oposto. Volve a mim, respondeu-me, as sutis vias do teu intelecto, e te será aclarado o erro dos cegos que metem-se a guias. O ânimo, para capaz de amar criado, move-se para o que lhe dá prazer, logo que para gozá-lo é despertado. Vosso sentido extrai de todo ser uma imagem que ao vosso imo destina, fazendo-lhe o vosso ânimo volver, que se volvido, a ela então se inclina. Esse inclinar-se é amor, é a sua natura que, inda pelo prazer, convosco afina. E depois, como o fogo para a altura, pela sua forma é prescrito a se erguer para onde a sua própria matéria perdura. Assim dispõe-se o ânimo a querer como espírito, e não desacorçoa da coisa amada até lograr prazer. Podes, ora, entender como a pessoa falta à verdade quando considera qualquer amor ser em si coisa boa, só pela sua matéria, que ela espera sempre agradável. Mas nem todo selo é bom, ainda que boa seja a sua cera. Teu discurso e a atenção minha a entendê-lo, respondi, tem o amor me revelado, mas acresceu de dúvidas meu zelo, que, se de fora o amor nos é ofertado, o ânimo, que não vai com outro pé, não pode ser por aceitá-lo ou não julgado. E ele, a palavra que a razão me dê, só dizer posso. Outra te será dada por Beatriz, que este é assunto de fé. Toda substancial forma, ou desligada, que esteja da matéria ou a ela unida, tem sua própria virtude em si guardada, que se não age, não é percebida, pois só se mostra pelo seu efeito, como do verde da planta a sua vida. Por isso, oculto ao homem é o conceito de sua consciência primeira e do apelo do primeiro querer a que é sujeito, que está só em nós, qual na abelha o desvelo em fazer mel. Então a esse querer justo não é louvá-lo ou repreendê-lo. Mas, para que não se lhe ate outra qualquer, tendes virtude inata, que orienta, para a soleira do ascenso vos reter. Este é o princípio que a razão sustenta do vário vosso merecer. Segundo, que o mal ou bom amor rejeita ou alenta. Aqueles que indagaram mais a fundo compreenderam a inata liberdade, donde deram moral doutrina ao mundo. Então, posto que por necessidade surja qualquer amor que em vós se acende, de contê-lo está em vós a faculdade. Essa é a virtude que Beatriz entende por livre arbítrio. Tu, portanto, o guarda para lembrá-lo quando ela te o emende. A lua, quase à meia-noite tarda, raras estrelas só admitia romper, e, na forma de um grão-balde que arda, ia contra o céu a estrada a percorrer, que o sol inflama quando Roma espera, vê-lo entre sardos e cursos descer.
E ora o mestre, por quem Pieto lhe impera, sobre outro qualquer sítio montuano, já cumprira a tarefa que eu lhe dera. E eu, que o seu razoado aberto e plano para as minhas razões já havia acolhido, num vagante torpor, cedi ao afano. Mas não tardou que fosse-me rompido esse torpor subitamente, quando, por gentes a chegar, fui surpreendido. E como Ismeno e Asopo viam chegando às beiras suas tropéis de fúria e ira de tebanos, a Bacos celebrando, toda a cornija assim que o monte gira, viu uma turma de almas percorrendo, que bem-querer e justo amor inspira. E logo junto a nós chegar correndo, encabeçando companhia tamanha, 2 arautos clamando alto e plangendo: Maria corre apressada para a montanha, César, enquanto Marselha ameaça, para subjugar e Lerda corre a Espanha. Depressa, que perder tempo não faça o pouco amor, gritavam os demais, que o vosso zelo reverdeça a graça. Ó gente, que ora talvez compensais a antiga negligência a bem fazer com este agudo fervor que demonstrais, este que vive, bem podeis me crer, quer subir logo que rebrilhe o dia. Quererás, pois, o caminho nos dizer? Tais foram as palavras do meu guia, e respondeu-lhe uma das almas: Vem atrás de nós, e encontrarás a via. Nosso empenho que em marcha nos mantém, parar nos veta. Então tu nolo abandona, se o dever nosso parecer desdém. Abade eu fui em São Zeno, em Verona, sob o reinado do bom Barbarossa, que dolente Milão ainda questiona. Há lá um senhor que, já com o pé na fossa, o seu poder sobre aquele mosteiro não tardará que lamentá-lo possa. Por ter seu filho, mal do corpo inteiro e da mente pior e mal nascido, posto em lugar do pastor verdadeiro. Se mais disse, ou calou, não sei, que ouvido não o teria, pela sua presta andada, mas isso ouvi e gostei de ter retido. E aquele que a cuidar sempre me agrada, olha os 2 caminhantes derradeiros, disse, que a assídia dão sua ferroada. Antes morta, diziam aos companheiros, foi a gente para quem abriu-se o mar, que o Jordão divisasse os seus herdeiros. E aos que com o filho de Anquise aguentar não souberam o transe até ao fim, uma vida sem glória foi restar. Já se afastando as sombras tanto assim que de vista os perdi, agora veio formar-se um outro pensamento em mim, do qual diverso em um e outros mais proveio, e tanto de um para outro divaguei, que os olhos ao cerrar no devaneio, em sonho o pensamento transmudei. Décimo nono canto. Aparece agora Dante em sonho uma horrível mulher, que aos poucos vai se aformosando, e num canto mavioso diz ser a sereia, a cujo encantamento nenhum marujo resiste. Surge uma dama que reclama a intervenção de Virgílio. Este lhe rasga a roupa, fazendo emanar de seu ventre um horrível mau cheiro, que faz Dante despertar. Retomado o caminho, reencontram o anjo que lhes indica a subida para a 5ª cornija, a dos avaros e pródigos, os quais estão deitados de bruços, com pés e mãos atados. Dante se ajoelha para falar com um deles, que vem a ser o Papa Adriano V, que foi avaro em sua vida anterior à ascensão ao papado. Quando já mais não dá ao calor diurno, pra friura amornar, que a lua acresce a da terra e por vezes a de Saturno, e ao geomante antes d'alva aparece a sua maior fortuna do Oriente, na parte que ainda escura permanece, vi em sonho uma mulher à minha frente, gaga era e vesga, e sobre os pés, contorta, mãos decepadas,
rosto languescente. Eu a observava e, como o sol conforta os membros frios, que longa noite agrava, assim fazia minha mirada absorta soltar-lhe a língua, e, toda endireitada, em pouco tempo o seu sofrido rosto, assim como amor quer, também corava. Tendo soltado a fala, com tal gosto começou o canto que, só com pesar, eu lhe teria minha atenção deposto. Eu sou, dizia, a sereia que no mar enfeitiçados marujos desvio, por ser tão prazerosa de escutar. Ulisses desviei com o amavio do canto meu, e raro é quem me evada quando o conhece, tanto que o sacio. Ainda sua boca não fora fechada, que surgia uma dama, santa e presta, junto a mim, para deixar a outra humilhada. Ó Virgílio, quem é esta? Duramente chamava, e ele acorria à da digna mulher, grave e requesta. A outra agarrava e a frente lhe despia, rasgando a roupa e o ventre me mostrando, e acordei com o mau cheiro que vertia. Movi o olhar e o mestre, te chamando por 3 vezes já estou. Ergue-te e vamos à brechura da subida ir procurando, hã? Levantei-me. Já cheias encontramos do novo sol as cornijas do monte. Com ele às costas nos encaminhamos. Acompanhado, eu ia portando a fronte, como quem de ansiedade a tem premida, de mim fazendo um meio arco de ponte. Ouvi então, vinde, que aqui é a subida. Mas em tons tão suaves e clementes, que ouvir não se hão nesta mortal guarida. Casas tesas, de cisne parecentes, nos indicou nossa destinação, entre 2 pétreas paredes silentes. Moveu suas asas sobre nós então. Quilungent, ser beatos, afirmando que donas de consolo almas terão. Que tens, que ao chão só miras, foi o brando e afetuoso chamado do meu guia, quando do anjo nos íamos afastando. E eu, é que tanta dúvida me cria a recente visão que assim me obriga, que dela o meu pensar não se desvia. Veste, ele disse, aquela maga antiga que é lamentada no giro superno. Veste como o homem dela se desliga. Isto te baste para o teu governo, hã? Pisa a hora firme e mira para o chamado que, com as esferas, move o Rei Eterno. Qual falcão que, só aos pés tendo mirado, volve-se então ao grito e se protende, para o apetite da presa estimulado, assim fiz eu, e até quanto se fende a rocha por dar via para a ascensão, vinha onde nova cornija se estende. Era esse o 5º giro, que a visão me deu de gente em contínuo lamento, estendida com o rosto para o chão. Era o seu dito adiesit pavimento anima mea, que, aos seus fundos suspiros mesclado, lhe estorvava o entendimento. Ó eleitos de Deus, a quem os giros penares justa esperança minora, encaminhai-nos para os mais altos giros. Se vindes liberados de demora e buscais o caminho mais seguido, conservai vossas destras para fora. Assim Virgílio, e assim foi respondido por um do ajuntamento sofredor que, por sua voz, tornou-me conhecido. O olhar no olhar fixei do meu senhor, que assentiu logo com muda menção ao que pedia o meu gesto indagador.
Tendo já liberada a minha ação, avizinhei-me àquela criatura que ao falar despertara minha atenção e, espírito cujo chorar madura o que lhe falta para voltar a Deus, disse eu, susta por mim tua maior cura. Dize, por que condenação dos céus jazes com o rosto ao chão? E que valias possa eu, vivo, prover-te junto aos teus? Porque voltados para as esferas pias, nossos traseiros, vai saber. Porém, quod ego fui successor petricias, disse e aditou. De um belo rio que vem beirando Sestre e Chiavari a pender, o alto nome do sangue meu provém. Mais de um mês pude o peso conhecer do grão manto, para quem da lama o guarda, pluma seria outra carga qualquer. A minha conversão, ainda que tarda, quando tornei-me romano pastor, fez-me consciente da vida bastarda. Vi que faltava ao coração calor. Nem haveria ascensão naquela vida com que acendeu-se em mim por esta amor. Desgraçada até então e dividida de Deus, alma fui eu de tudo avara, que agora aqui, como vês, é punida. Da avareza aqui o efeito se declara, na purgação de toda a alma contrita. Não há no monte pena mais amara. Como olhar nosso alturas lá não fita, fixo nos bens que o mundo só contém, aqui justiça a olhar para o chão nos dita. Extinguiu-nos o anelo a todo o bem, a avareza, a operar desalentados. Logo, agora a justiça aqui nos tem, presos, com as mãos e com os pés atados. Quanto agrade a justiça do Senhor, tanto estaremos fixos e estirados. Eu me havia ajoelhado ao me dispor a falar-lhe, e ele logo percebeu o meu gesto, tão só por seu rumor, e disse: que motivo te abateu? E eu a ele: por vossa dignidade foi que ficar em pé me remordeu. Ergue-te, irmão, não erres, te persuade, tornou ele, de que igual servo eu sou contigo, de só uma potestade. Se a evangélica voz que então ditou neque nubent, tu bem compreendeste, entender podes como certo estou. Ora vai, não demores mais, pois este teu restar ao meu pranto desconvém, que amadurece o que antes tu disseste. Sobrinha Alágia eu tenho lá, que tem bondade em si, se a nossa casa em festa não a tornar, com exemplo má também. E essa é só quem por lá ainda me resta. Vigésimo canto. Estamos ainda com os avaros e pródigos, deitados de bruços no chão e com pés e mãos atados. Ouvindo uma voz que enaltece exemplos de pobreza, Dante procura o seu autor. É ele Ugo Capeto, fundador da dinastia que governou longamente a França e de cujos próximos herdeiros ele prediz as ações. Explica também a Dante que os seus companheiros de pena citam, durante o dia, exemplos de pobreza e, à noite, de avareza punida.
Retomando o caminho, ouve-se tremendo estouro, que será explicado no canto seguinte, acompanhado pelo canto Gloria in excelsis Deo. É o que foi ouvido pelos pastores por ocasião do nascimento de Cristo. Melhor querer o primeiro refreia. Contra o meu gosto, por satisfazê-lo, d'água tirei a esponja ainda mal cheia. Encaminhou-me, e do meu guia o zelo escolheu junto à encosta a nossa rota, qual a beirar a meias de um castelo. Porque a gente verte gota a gota pelos olhos o mal que o mundo abriga, a banda externa até a borda abarrota. Maldita sejas tu, ó loba antiga, que tens de toda besta a maior preia, para a oca tua fome que te obriga. Ó céus, cujo rodar faz que se creia que altere as nossas circunstâncias, quando será ela expulsa a origem sua letéia? Íamos a lentos passos caminhando, eu atento aos espíritos que ouvia piamente chorar, se lamentando. E por acaso ouvi, Doce Maria, à nossa frente assim chamar num pranto de mulher quando o parto se inicia, e acrescentar, pobre tu foste tanto, como bem pode ver-se pelo hospício onde foste entregar teu fardo santo. Em seguida escutei, ó bom Fabrício, tens virtuosa pobreza preferido a gran riqueza possuir com vício. Deixaram-me essas falas comovido, e adiantei-me a indagar a identidade do espírito do qual haviam partido. Ele ora alçava a generosidade do dom de Nicolau às 3 donzelas, que a honra lhes fiou a mocidade. Ó alma, disse eu, que alto pensar revelas, dize quem foste e por que tu somente a tais exemplos teu louvor desvelas. Não seja o prêmio a fala tua carente, se eu voltar para cumprir até a seu porto do meu caminho o curto remanente. E ele, eu direi, mas não pelo conforto que eu espere de lá, mas porque tanta graça reluz em ti antes de morto. Raiz eu fui dessa perversa planta, que ora o mundo cristão todo escurece, tão que raro bom fruto há que garanta. Mas se Donai Lili Gandhi ou Bruges pudesse, bem prestes lhe daria justo castigo, que eu também peço a quem tudo concede. Fui Hugo Capeto conhecido, vieram de mim Filipes e Luíses, que ultimamente a França tem regido. Filho de um mangarefe, por felizes sortes, quando do velho rei proveio um só, que já vestira os panos grises, achei-me tendo em minhas mãos o freio do governo do reino, e garantida a nova conquista, e tão de amigos cheio, que a viúva coroa foi promovida à cabeça do filho meu, do qual foi nova sagração instituída. Enquanto o grande dote provençal ao sangue meu não retirou vergonha, pouco valia, mas não prezava o mal. Começou então com a força e com a peçonha a sua rapina, e depois, pra emenda, Ponthieu e Normandia tomou e Gasconha. Carlos veio em Itália e, pra emenda, sacrificou Corradino, e, sem pejo, para o céu Tomás recambiou para emenda. Nem muito distante em um tempo, ora prevejo, que traga um outro Carlos lá de França para o conhecermos.
ele e o seu cortejo. Sem armas ele sai, mas só qual lança, qual Judas justou, cujo cuidado é de a Florença rebentar a pança. Disto não terra, infâmia só e pecado conquistará, que tanto mais o agrava, quanto mais leve o danado haja estimado. O outro que preso o barco abandonava, vejo vender sua filha e barganhar, como faz o corsário com sua escrava. Oh, avareza, que mais podes causar ao sangue meu, após tê-lo levado até a sua própria carne desprezar? O mal futuro apoucando e o passado, vejo da flor de lis a Anagni o torto, e Cristo ao seu vigário aprisionado. Vejo-o sofrer injúria e desconforto, vejo o vinagre repetir, e o fel, e entre vivos ladrões, por fim, ser morto. Vejo o novo Pilatos, tão cruel, que isso o não satisfaz. Sem valimento leva ao templo o velame seu infiel. Ó Senhor, quando irei ter o contento de a tua vingança ver, que prazerosa torna a ira no teu secreto intento. O que eu dizia daquela única esposa do Espírito Santo, que o interesse teu despertou, me mandando glosa, é o responso de cada nossa prece durante o dia. Da oposta situação, damos exemplo após quando anoitece. Relembramos então Pigmalião, que sua gana de ouro inconsequente tornou traidor, parricida e ladrão. Do avaro Midas, o incrível presente e a seguinte miséria nos acorda, e é bem justo que ao riso mova a gente. O tolo Acã depois alguém recorda, como furtou os despojos e como a ira de Josué parece que ainda o morda. Acusamos com o esposo seu, Safira, rimos dos coices dados a Eliodoro, e a voz da infâmia o cordão todo gira de Polinestro contra Polidoro. Dize-nos o sabor do ouro, ó crasso. Ultimamente aqui grita-se em coro. O tom de nossa voz, forte ou escasso, varia com o afeto que nos acorçoa, ora a maior e ora a menor passo. Eis que para o bem que o dia se arrazoa, lá não estava eu só, embora ouvido não tivesses a voz de outra pessoa. De junto dele havíamos já partido, porfiando transpor a densa estrada tanto quanto nos fosse consentido, quando senti, como que em derrocada, tremer o monte, e um frio me acometeu, qual de pessoa já à morte encaminhada. Delos não tanto ao certo estremeceu, até Latona destinar-lhe o ninho, onde ia parir os dois olhos do céu. E surgiu em toda parte um burburinho, que fez voltar-se a mim o mestre atento. Não temas, disse, enquanto eu te encaminho. Glória in excelsis Deo, o coro bento cantavam, como após pude melhor nos vizinhos captar o entendimento. Sustamos a pasmar como o pastor que da primeira vez ouviu esse canto, e ao terminar cessou junto o tremor. Aí retomamos o caminho santo,
olhando as almas que jaziam no chão, já retornadas ao assíduo pranto. Nunca o ignorar com tal sofreguidão deu-me tanta vontade de saber, se não me engana esta recordação, quanto nessa ocasião julguei sofrer. Que para indagar fazia minha prece esquivo, nem por mim só esperava o esclarecer. E segui então, confuso e pensativo. 21º canto. Aproxima-se de Dante, ainda ansioso por saber a causa do estrondo ouvido no canto anterior, uma sombra que lhe explica que aquilo foi o grito de júbilo com que todos os penitentes festejam a notícia de que um deles terminou sua provação, o qual, nesse caso, é ele mesmo, Estácio, poeta latino que viveu no tempo do imperador Tito, entre os anos 61 e 96 d.C. Estácio conta que deve todo o seu valor de poeta à leitura de Virgílio, que lamenta não ter conhecido em vida. Dante, a um aceno de Virgílio, que lhe proíbe de identificá-lo, sorri. Mas esse sorriso é percebido por Estácio, a quem Dante, por fim, com o assentimento do mestre, revela a verdade. Estácio se atira aos pés de Virgílio para abraçá-los, mas este lhe lembra que ambos já não são mais que sombras. A sede natural, que a satisfaça água não há, salva de que a pequena samaritana suplicou a graça, me atormentava. E a estrada de almas plena minha pressa obstruía, e eu me apiedava, ao mesmo tempo, por sua justa pena. E eis que, como Lucas recontava que Cristo apareceu a 2 na via, já surgido de sua funérea cava, uma sombra surgiu que nos seguia. Dos pés guardando a multidão que jaz, notado não nos fora, antes da pia sua saudação. Irmãos, Deus vos dê paz. Volvemo-nos no instante, e o meu Virgílio rendeu-lhe a saudação que se lhe afaz. Começou então, no beato concílio, em paz acolha-te a corte sagrada, por quem banido eu fui para eterno exílio. Como? Tornou, seguindo a nossa andada. Se gente sois, acaso a Deus em festa? Quem tanto vos guiou pela sua escada? E o mestre, saberás, vendo em sua testa esses sinais que um anjo lhe confia, que para o reino dos bons ele se apresta. Mas, porque aquela que dia e noite fia não chegar à meada derradeira que Cloto enrola e a cada um propicia, a sua alma, das nossas companheira, não poderia por si pra cá ascender, porque não vê pela nossa maneira, pelo que retirar-me foi mister do inferno para o guiar, e irei guiá-lo até aonde alcançar o meu saber. Mas, se o souberes, dize-me do abalo da montanha o porquê, e do jucundo clamor que à volta ouvi acompanhá-lo. Com isso, ele acertou da agulha o fundo do meu desejo e, só pela esperança, tornou o anseio meu menos profundo. Do monte a lei sagrada nada alcança que esteja fora de sua ordenação, o outro tornou, ou de sua própria usança. Livre é de qualquer alteração, só o alcança motivo que lhe leve de si o próprio céu, e outro não. Por isso, a que chuva, granizo, neve, geada, orvalho que acima ocorrer dos 3 degraus da escada, ele proscreve. Nuvens aqui não há leves sequer, nem de tal matante a filha, que, por vez, vai lá em vária postura aparecer. Vapor seco, além do último dos 3 degraus, não sobe, que antes citei eu, onde o guarda de Pedro pousa os pés.
Talvez embaixo trema onde rompeu o monte, mas por vento que se entranha na terra, que ele aqui nunca tremeu. Treme sim quando alguma alma que ganha depuração para subir se mova, e então aquele grito a acompanha. Essa vontade de mudar é a prova da pureza alcançada. No momento, a alma surpreende e o seu querer renova. Mesmo antes queria o bem, que um mau alento caçou. Contra a vontade, agora a lei, como a culpa ela foi, põe-na ao tormento. E eu, agora só, que já passei 500 anos neste sofrimento, livre vontade de mudar, provei. Isso causou o tremor e o agrupamento das almas pias pelo monte a render loas ao Senhor para breve acolhimento. Assim nos disse, e se maior prazer nos dá a bebida, quão maior é a sede, quanto me confortei, não sei dizer. E o sábio mestre, agora vejo a rede que aqui vos prende e o modo que a desprenda. Porque o tremor e a paz que vos sucede? Ora, quem foste, apraza-te que aprenda. E os séculos que aqui preso e estendido passaste, em tuas palavras compreenda. No tempo em que o bravo Tito, assistido pelo poder do sumo rei, iria vingar o sangue por Judas vendido, com o nome que mais dura e prestigia, estável lá esse espírito tornou, famoso já, mas sem fé todavia. Tão docemente a minha voz soou que, de Tolosa a Roma fui levado, que então de mirto as têmporas me ornou. Estácio ainda, por lá, sou eu chamado. Tebas cantei e após o meu almejo de Aquiles celebrar foi-me trancado. Do meu ardor foi semente um lampejo da excelsa chama que guardou-me aceso. E a mais de 1000 tem dado igual ensejo. A Eneida, digo, que qual mãe eu prezo e qual nutriz adotei poetando. Sem ela não me ergui de um dracma o peso. Para ter vivido noutro tempo, quando viveu Virgílio, um sol a mais sofrer aceitaria dos que já estou espiando. Isso fez logo o mestre a me envolver um rosto que, calando, dizia, cala. Mas nem tudo se pode o que se quer, que riso e pranto em tal modo assinala a sensação que alguém experimente, que menos pode o mais franco ocultá-la. Dei-lhe um sorriso como quem consente, donde a sombra um olhar me arremeteu no olhar, que o pensamento não desmente. E possa te valer o empenho teu, disse, mas por que há pouco em teu semblante um lampejo de riso apareceu? Hesito entre um e outro disputante. Um pede-me calar, outro requer que eu diga. Ao meu suspiro conciliante meu mestre acorre. Não has de temer, diz ele, de falar. Dize-lhe quanto ele pedir, que tanto quer saber. E eu, à sombra, se te admiraste tanto do meu sorriso, quero ora te dar motivo para bem maior espanto. Este, que guia pro alto meu olhar, é o Virgílio, de quem Dante escolheste modos de homens e deuses celebrar. Se outra a razão do riso meu tu creste, falsa ora a creias, e sua origem dês as palavras que dele então disseste. Já se inclinava para abraçar os pés do mestre meu, que então lhe disse, irmão, não faças, sombra és tu, e sombra tu vês. E ele se erguendo, ora, a confirmação tens do amor que hei por ti, vendo-o impelir-me a descuidar da nossa condição, tratando sombra como coisa firme.
22º canto. Os 3 poetas encetam a subida para a 6ª cornija, a dos gulosos. Virgílio questiona Estácio delicadamente como é possível que ele tenha sido um avaro. Estácio responde que seu pecado fora exatamente o oposto, que os pródigos pagam junto com aqueles, e conta como ele se aproximou dos primeiros cristãos para protegê-los da perseguição do imperador Domiciano e, por seu exemplo, adotou a fé cristã e foi batizado, embora secretamente. Pergunta depois a Virgílio sobre sua situação no limbo e a dos personagens do tempo antigo. Terminada a ascensão, encontram no caminho uma árvore belíssima, carregada de frutos apetitosos, de cujas frondes surgem vozes que citam exemplos de temperança. Ora, o anjo já tínhamos transposto que nos encaminhara ao giro sexto, outra marca apagando do meu rosto. E beatos dissera os que um honesto desejo de justiça pressagia, findando só com citiunt o seu texto. Mais leve que na última árdua via, eu ia subindo, assim que sem labor os velozes espíritos seguia. Quando Virgílio começou: amor, por virtude acendido, outro incendeia, conquanto lhe apareça o seu fulgor. Pois, desde quando da infernal cadeia para o limbo chegou-nos Juvenal, que então do teu prezar me deu-me ideia, meu bem-querer para contigo foi tal, que, singular por estranha pessoa, desta rampa lamento já o final. Mas dize, e como amigo me perdoa, se confiança a mais, solta-me o freio, e como amigo comigo razoa. Como pôde o teu peito, de permeio, avareza abrigar, com esse saber que cultivaste com tamanho enleio? Essas palavras fizeram mover ao riso Estácio, que tornou então: sinal de amor é todo o teu dizer. Em verdade, por vez falsa razão, que dá motivo para suspeita, entrava as verdadeiras, que ocultas estão. Suposição tua pergunta alinhava, de que avaro fosse eu na outra vida, pela razão do círculo onde estava, pois a avareza foi por mim banida, demais. Por esse descomedimento, pena de tantas luas foi-me infligida. Se emendado não fora o meu intento, quando o passo entendi, com contrição, onde exprobaste o humano entendimento, ó sacra fome do ouro, a quanto não levas tu o apetite dos mortais? Rolaria agora a vil competição. Percebi então que poderiam demais ao gasto minhas mãos abrir as asas, desse erro arrependido e doutros mais. Quantas ressurgirão com as comas rasas, por não saber que salvo és da vindita, por contrição que ao fim da vida emprazas. A culpa has de saber que contradita, por reta oposição a algum pecado, com esse juntamente aqui se quita. E junto com os avaros castigado, fui eu para minha purgação. No entanto, por oposta razão, me has lá encontrado. Mas, quando as armas cantavas, que o pranto dobrado ocasionaram de Jocasta, tornou o senhor do bucólico canto. O que contigo Clio tocou contrasta com a ideia de que fosses já senhor da fé para qual o bem fazer não basta. Se for assim, que sol ou que outro ardor tanto te iluminou, por que voltaste, depois, as velas para o pescador? E ele,
Tu primeiro me enviaste ao Parnaso, em suas grutas a beber, e primeiro para Deus me iluminaste. Foste o viandante que ao anoitecer leva o seu lume às costas, que não presta para si, mas sim para quem atrás vier, ao dizeres: nova era é manifesta, volta a justiça e a primeira afeição, nova progenie a vir do céu se apresta. Por ti, poeta, fui, e por ti, cristão. Mas, para o desenho meu veres melhor, a colori-lo vou estender-lhe a mão. Já pelo mundo inteiro havia o rumor da crença verdadeira, semeada pelos núncios do reino superior. Com a palavra tua, ora lembrada, o seu preceito concordava tanto que fiz sua convivência acostumada. Tão patente senti seu modo santo que, ao golpear de Domiciano a ofensa, sem o meu lacrimar, não foi seu pranto. E, enquanto foi por lá minha presença, o socorri, e o seu exemplo reto fez-me desprestigiar toda outra crença. E antes de os gregos levar ao conspecto de Tebas poetando, houve o batismo, mas por receio fui cristão secreto, sempre manifestando paganismo. 4 séculos, pois, a quarta roda a rodear me fez meu indiferentismo. Tu, então, que me arredaste a sombra toda que me escondia o bem do qual eu digo, enquanto o caminhar nos acomoda, dize, onde está o Terêncio nosso antigo? Cecílio e Plauto e Vário, e, caso advém serem danados, onde é o seu castigo? Esses e Pércio e eu, e mais alguém estamos, respondeu, com aquele grego das musas mais nutrido que ninguém no primo giro do cárcere cego. Lá sempre discorremos sobre o monte onde as nossas nutrizes têm achego. Lá Eurípides temos e Antifonte, Simônide, Agaton e outros mais gregos que têm de louro ornada a fronte. São vistas lá certas tuas gentes, quais Antígona, Deífile e Argia, e Ismênia, ainda curtindo seus ais. E também aquela que indicou Lângia e a filha de Tirésias, e do mar a deusa Tétis vê-se, e Deidâmia. Calavam já os poetas, a mirar atentos à sua volta novamente, livres de entre paredes escalar. Já 4 ancilas eu passara à frente do dia, e a quinta o carro havia tomado, para cima ainda voltando o leme ardente, quando o mestre: vou ver pro extremo lado da pista, agora as costas conviria, rodeando o monte como hemos usado. Assim foi a rotina o nosso guia, e prosseguimos sem hesitação, com a concordância daquela alma pia. Os 2 à frente e eu em seu filão, os altos seus colóquios escutando, a poetar volvia minha atenção. A qual em breve foi truncada, quando uma árvore encontramos, para atraí-la, belos e olentes frutos ostentando. Como o pinheiro para cima se afila, para baixo, ramo a ramo, esta adelgaça, penso eu, para que ninguém possa atingi-la. Do lado onde o caminho já não passa, uma água clara brota das nascentes do alto rochedo e suas folhas perpassa. Chegados os poetas entre mentes à árvore, uma voz por entre a fronde gritou: desta iguaria sereis carentes. E de tudo cuidou Maria, por onde boa resultasse a boda, até esquecer-se de sua boca, que ora a voz responde. E as antigas romanas, para beber, só água haviam, e Daniel, altaneiro, desprezou o posto e adquiriu saber.
Belo como ouro, século primeiro bolota fez com a fome saborosa, com a sede, néctar qualquer ribeiro. Gafanhotos e mel foi a penosa nutrição no deserto do Batista, tornando-o aquela figura gloriosa que na leitura do Evangelho é vista.